É da mesa da Presidência da República que sairão os 7 nomes encarregados de uma missão que vai investigar a história recente do país. Um período marcado pelo regime de exceção, pela cassação de direitos, a perseguição política e a tortura. Os 21 anos da ditadura militar e suas consequências. Em 1977, o deputado da oposição, Alencar Furtado, foi à televisão e fez um discurso em prol dos direitos humanos. Denunciou prisões arbitrárias e desaparecimentos. Alencar justificou suas palavras da seguinte forma: para que não haja lares em prantos, filhos órfãos de pais vivos, quem sabe, mortos talvez. Os órfãos do talvez e do quem sabe. O governo militar reagiu com a truculência de sempre e cassou o mandato do deputado. Mas hoje, 35 anos depois, as questões levantadas por ele ainda permanecem sem resposta. O que horroriza e o que transforma a tortura, a execução extrajudicial, enfim, a desaparição como os crimes mais graves, é exatamente que eles eram agentes do Estado. Eles deveriam prender as pessoas, claro, e muitos fizeram isso. Mas, na realidade, a política, que era uma política de governo sistemática, massiva, era de não se importar com o que acontecesse, desde que uma informação fosse obtida e desde que aquela organização fosse destruída. Nós evoluímos para uma guerra de guerrilha. Não era uma situação normal em que nós vivemos hoje. Era uma situação em que você estava na rua, explodiu uma bomba de um lado, um assalto ao banco, explodiu o banco e morria inocente. Era sequestro, era uma inquietação muito grande. Então, isto é guerra. E se é guerra, tem que haver, evidentemente, obter informações, e você não pode, é uma situação diferenciada. De acordo com o Observatório de Direitos Humanos, durante o período da ditadura, 50 mil pessoas foram presas e 10 mil exiladas. O governo brasileiro admite que existam 535 desaparecidos políticos desse período. Conhecer o passado é uma antiga reivindicação dos familiares dessas pessoas, já que o governo militar nunca abriu seus arquivos. Cerca de 70 militantes desapareceram durante a guerrilha do Araguaia, uma tentativa promovida pelo Partido Comunista do Brasil de tomar o poder nos moldes da Revolução Cubana. Crimeia é uma das poucas sobreviventes das tropas derrotadas pelo coronel Sebastião Curió. Numa guerra, mortes acontecem, né? O que não é aceito na guerra é a execução, a tortura e a ocultação de cadáveres. E é isso que nós reivindicamos, a entrega dos desaparecidos, saber as circunstâncias das mortes. Já fui homem, fui menino. A guerrilha do Araguaia se tornou peça fundamental na instauração da Comissão da Verdade, porque o caso foi julgado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA na Costa Rica. Em novembro do ano passado, o Estado brasileiro foi condenado. E embora a OEA não tenha poderes soberanos sobre o Brasil, a pressão internacional forçou o governo a aprovar a Comissão da Verdade no Congresso. Ela terá 2 anos para investigar o passado, mas não poderá encaminhar os casos para a Justiça. Ninguém será julgado, muito menos punido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei da Anistia, votada em 1979, impedia a punição de guerrilheiros e também dos militares. O poder máximo da comissão será contar a história. Desvenda para a sociedade as estruturas da repressão, como aquilo aconteceu, os sistemas que permearam aquilo, as estruturas de poder que foram mobilizadas e como foram mobilizadas, quem financiou, como financiou. Esse sistema que aterrorizou o Estado, é importante que a juventude lembre isso. Não é o que pensa boa parte das Forças Armadas. No dia 18 de fevereiro de 2011, quando a Lei da Comissão da Verdade foi promulgada, os ministros militares não disfarçaram a sua insatisfação. Publicaram também um manifesto assinado por mais de 2.600 oficiais, criticando a postura do governo. O general da reserva, Rocha Paiva, que aceitou falar sobre o assunto, espera que a Comissão da Verdade investigue também os crimes cometidos pelas organizações de luta armada. No momento em que vai haver a Comissão da Verdade,
ela tem que investigar os dois lados. Ela não pode se ater à investigação de um lado. E aí nós hoje, 30 anos depois daqueles fatos, nós estamos no dilema, porque alguns que participaram, alguns ex-militantes da luta armada, hoje estão em posições importantes no espectro político-social do país.